Boa noite, irmãos. Horário novo, 23 anos de Terça da Esperança. Nós estamos desenvolvendo a temática Por que Jesus? Meu nome é Jordana, faço parte desta igreja. É um privilégio, uma honra estar aqui em nome de Jesus. E eu gostaria então de orar novamente, para que o Senhor pudesse estar falando comigo e através de mim ao seu coração. Vamos fechar os nossos olhos? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas agora para recebermos o pão, para recebermos aquilo que nos alimenta, que nos sustenta, que ativa a nossa fé, como diz a Tua palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, que ela possa ser clara, que ela possa cumprir o propósito designado pelo Senhor, que cada coração receba a palavra de Deus e possa ser frutificado a 30, a 60 e a 100 por um, é o que eu peço em o nome de Jesus. Amém. Amém? Gostaria que nós projetássemos ali no nosso telão o texto de Mateus, capítulo 16, e Mateus, na sequência, capítulo 7. Vamos ler? Diz o seguinte: Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 7, 13 e 14. Jesus também disse: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, para a morte, para o inferno. E são muitos os que entram por ela, porque é estreita a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus traz uma mensagem muito clara, muito direta. Toda a palavra de Deus sempre foi muito honesta conosco, que Ele deu a vida dele, Ele foi rasgado por nós, e que a salvação é de graça, mas caminhar com Jesus nos custa tudo. O caminho da santidade nos custa tudo, como diz a palavra do Senhor, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus nos chama ao arrependimento. Mateus 4, 17 diz: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ele nos chama a conhecer a Bíblia. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, ela que de mim testifica. Jesus nos convida a uma obediência em amor, com cruz, que significa morte, com morte, que significa perder até mesmo a liberdade e a própria vida, por causa da perseguição pelo Evangelho, e uma vida de santidade, de compromisso, de transformação. Perdoar, perder, dar, servir, suportar, perseverar, nos submeter a Ele, a vontade dEle, não mais a minha, mas a tua. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Eu abro mão dos meus planos, agora são os teus. Eu nego a mim mesmo, como o Senhor se negou. É uma proposta firme, é uma proposta dura, que não nos promete iguarias, nem dinheiro, nem conforto, mas nos promete que Ele estaria conosco todo o tempo. Jesus, Ele nos convida a segui-lo de forma muito séria, sem ser amigo do mundo, renunciar. Então a pergunta que eu quero fazer para nós hoje é o seguinte: diante de uma chamada tão séria, por que Jesus? Diante de uma proposta tão dura, por que Jesus? Por que eu vou obedecê-lo? Por que eu vou segui-lo? Eu vou trocar mesmo minhas festas, minhas músicas, minha farra, minha bebida por vigília? Por ficar numa igreja orando? É sério? Por que Jesus? Eu vou trocar minhas aventuras amorosas, meu sexo sem casamento, minha boca suja, minha malícia, minhas piadas podres, por um PCA, um programa de capacitação e treinamento para ter célula e liderança de ministério, uma tarde toda num sábado? Sério? É mesmo?
Jesus me disse para eu não amar o dinheiro, para eu não ter amor nas riquezas, para eu não servir ao Deus do dinheiro. E aí eu vou trabalhar, e é sério, eu vou dar dízimo. Eu vou ofertar para colocar mais um pouco de laje na igreja? O dinheiro que eu trabalhei? Sério? Por que Jesus? O quê? Mandar oferta para missionário na Eritreia, na Mauritânia? Mas que lugar é esse? O que eu tenho a ver com isso? O que é essa pessoa fazendo o quê? Falando de Jesus aonde? Na Espanha? E eu com isso? Nem na minha terra a pessoa está? É sério mesmo? Porque eu vou seguir Jesus. Então eu resolvi de verdade olhar para a Bíblia, para a paz da fé, para entender o que acontece com uma pessoa que abre mão dos seus projetos, dos seus valores, dos seus desejos, das suas paixões naturais, para obedecer um Jesus que me chama para a cruz, para negar, para me dar. E eu olhei então para esses loucos do primeiro século, os primeiros que se aventuraram dentro do que a gente vai chamar de cristianismo, que se expuseram, que colocaram as suas próprias pessoas e todos os seus créditos na pessoa de Jesus, inclusive sendo perseguidos e mortos. Eu olhei para eles, olhei para as pessoas que escreveram os 4 primeiros livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu li os 4 evangelhos e tentei extrair deles por que eles seguiram Jesus, quando nem mesmo a igreja como é hoje existia, nem mesmo estava escrito no Novo Testamento. E então, olhei para esses homens e comecei a buscar e obter algumas respostas, que é o que eu vou compartilhar com vocês. Próxima tela. Por que Jesus, Mateus, que escreveu o primeiro evangelho? Por que Jesus? Primeiro, quem é Mateus? Mateus, ou Levi, era um cobrador de impostos, um traidor do seu povo. Ele foi contratado por Roma para cobrar impostos do povo judeu e ostentar o Império Romano com suas festas, suas orgias, seus templos, suas estátuas, suas celebrações ao imperador, arrancando do seu próprio povo. E em troca, ele podia pegar mais. Ele era um corrupto, assim como Zaqueu, cobrador de impostos corrupto, rico, sem caráter, sujo, um homem vil, desprezado pelo seu povo, desprezado pelo povo romano. Ele não era romano e ele traía o próprio povo dele, o povo judeu. Ele desrespeitava a própria lei do seu povo. Um homem terrível, um homem vil. Um dia Jesus foi no trabalho dele, chegou lá e falou: Mateus, me segue. E ele seguiu, ele levantou, ele largou tudo aquilo, foi atrás de Jesus, fez um banquete. Todas aquelas pessoas podres do seu círculo social foram parar no banquete. E lá Jesus disse uma coisa muito linda. Ele falou: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E então Mateus começa a seguir Jesus e escreve o evangelho mais longo da Bíblia, com 28 capítulos. Nele, Mateus trata com detalhes o sermão do monte. Bem-aventurados os que amam a justiça. Um homem corrupto. Bem-aventurados os que amam a justiça. Bem-aventurados os humildes. Um homem soberbo. Mateus, ele é impactado pela vida de Jesus na sua própria vida. Então eu digo: Mateus, por quê? Por que você seguiu Jesus? Mateus escreve: ele me chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Ele me chamou a obedecer, nunca matar, nem no coração, nunca adulterar, nem flertar com ninguém. Jamais jurar, basta dizer sim e não, a minha palavra é suficiente. Perdoar sempre, jamais me vingar. Amar a Deus, me amar, amar o próximo, eu que só amava a mim mesmo. Fazer boas obras em segredo, sem divulgar para ninguém. Amar a justiça, jejuar, nunca amar o dinheiro e trocar a ansiedade pela oração. Por que Jesus, Mateus? A resposta é: porque Jesus me ensinou
como viver a minha vida. E é por isso que a tônica do livro de Mateus é Jesus como Messias e Mestre, o Rabi. Ele me ensinou a não ser mais aquele homem sujo, corrupto, imundo, desprezível, mal falado, reprovável, avarento, ambicioso. Se você se identifica com Mateus, saiba que Jesus hoje bate na coletoria da tua vida e diz: segue-me, segue-me. Eu posso fazer de você um discípulo meu. Não importa o que você já fez, não importa se você se vê como um corrupto, não importa se as pessoas te veem como alguém sem caráter. Eu, Jesus, te ensino como a viver a vida. E se a gente se voltar então para Marcos? Marcos, e você? Por quê? Por que Jesus? Bom, quem é Marcos? Marcos, ou João Marcos, ele é primo de Barnabé. Ele é uma pessoa que anda muito próxima de Pedro, inclusive ele é conhecido como um intérprete, um porta-voz de Pedro. E ele, estou procurando ele aqui nas minhas anotações. E Marcos, ele é um homem que tem uma característica muito interessante. Marcos não termina nada que ele começa. Inclusive, ele é uma pedra no sapato de Paulo. Porque ele começa uma empreita com Paulo e depois ele abandona Paulo no meio do caminho. Então, Marcos, por quê? Por que Jesus, Marcos? Quando Marcos começa a ver quem Jesus era e o que Jesus fazia, há um impacto na vida dele. E ele olha para Jesus e vê que Jesus tinha poder sobre todas as coisas e nada o detinha. Tudo que ele começava a fazer, ele concluía. Tudo que ele pegava nas suas mãos para desenvolver, ele ia além, porque ele tinha todo o poder, toda a autoridade sobre todas as coisas para cumprir os propósitos que ele tinha determinado no seu coração. Marcos é impactado pela verdade de alguém que não abandona os projetos nas metades, que não deixa as pessoas para trás, mas que segue firme, adiante, perseverante. Jesus nunca foi parado por circunstância nenhuma. E a gente vê isso claramente no livro que ele escreveu. Jesus vence a tentação no deserto. Jesus vence os demônios, expulsando-os dos possessos de Cafarnaum. Jesus vence o caos e acalma a tempestade. Marcos escreve que ele vence a doença e cura aquela mulher hemorrágica do fluxo de sangue. Vence a morte e cura a filha de Jairo, depois que ele vai até a casa dele. Jesus vence a força da natureza e anda sobre o mar. Não há barreiras para Jesus. Não há barreiras para Jesus. As desculpas que Marcos dava caem por terra. Ele olha para esse Jesus e olha que incrível. Ele é o primeiro a escrever o Evangelho. O livro de Marcos é o primeiro a ser escrito. Um homem que não terminava nada. Ele é o pioneiro na escritura da palavra. A vida de Jesus na terra. Marcos agora está impactado. E se eu olho para ele e pergunto: Marcos, por que Jesus? Marcos me diz: porque Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas para concluir tudo o que ele tem para fazer. Se você está aqui e se sente fracassado porque você não consegue concluir nenhum projeto, se sente frustrado porque você larga tudo para trás e vive inseguro acerca do que Deus te chamou, saiba que Jesus pode impactar a tua vida e trazer propósitos firmes que você concluirá, para que no dia em que Ele voltar, você possa dizer: Pai, eis-me aqui, toma as tuas joias, as tuas coroas, as vidas que o Senhor me confirmou, porque são tuas, foi para ti. Esse é Jesus, esse é o Jesus da vida de Marcos, mas também temos Lucas. Por que Jesus, Lucas? Se Mateus era um homem corrupto, malquisto, mal visto, Lucas é o bom moço, o médico, aquele que sempre ajuda, aquele que cura, aquele que atende, aquele que é sensível.
Lucas é alguém bem visto pela sua comunidade, ele promove bem-estar aonde ele chega, é um homem gentil, preocupado, carinhoso, caridoso, porque me dá aquele alívio que eu necessito quando eu estou com enfermidade. O que faz um homem como Lucas, que ao contrário de Mateus tem uma reputação tão boa, a colocar a sua própria pessoa exposta, debaixo de perseguição, indo para as viagens malucas missionárias do apóstolo Paulo? O que faz Lucas se arriscar e escrever um relato minucioso para os gentios? Porque ele endereça a sua carta a Teófilo, um nome grego que significa amigo de Deus. O que faz que Lucas não se julgue bom o suficiente para dizer assim: não é possível, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço bem, claro que eu vou para o céu. Por que ele entregou a vida dele para Jesus? Por que ele se arriscou em Cristo Jesus? Por que ele abriu mão dele mesmo para ir atrás de Jesus? Lendo o livro de Lucas a gente vê, claro, que é porque Jesus perdoava os pecadores e salvava os perdidos. Sabe o que isso significa? Que enquanto Lucas se esforçava e estudava para curar a enfermidade física, ele olhou para Jesus e viu alguém que restaurava almas perdidas, oprimidas do diabo, debaixo de culpa e de condenação. Um homem que fazia uma obra completa no corpo, na alma e no espírito. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que faz o que lhe apraz em todo tempo. Ele salva, ele se identifica comigo quando eu estou mais suja e pecadora. Quando nem eu mesmo me valorizo, lá está ele, Jesus, me recebendo, me ouvindo, me levantando para uma vida transformada de dentro para fora. Lucas não resistiu à beleza de Jesus Cristo. Era muito além de tudo que ele já tinha feito e visto. O médico dos médicos, Lucas deixa de ser um médico para ser apenas um aprendiz daquele que tem poder sobre a vida humana. Por que Jesus, Lucas? Porque Jesus recebia pecadores e dava para ele oportunidade de recomeçar. A gente vê isso claramente no livro de Lucas. Quando ele come com os pecadores, quando ele perdoa uma prostituta que se lança aos seus pés com todo mundo enojado daquela cena, Jesus está lá para dizer: filha, eu renovo seu coração tão usado. Eu posso te dar honra, porque toda honra é minha e eu dou para quem eu perdoo. Jesus é aquele que conta aquelas parábolas lindas que Lucas registra no capítulo 15. A ovelha perdida, eu vou atrás. Ela se perdeu, ela se desviou. Eu ando pelos montes, eu passo frio, eu a acho caída, machucada. Eu a pego no colo e digo: vamos celebrar, porque aquela que estava morta, perdida, reviveu. A dracma perdida, aquela mulher desesperada procurando algo que lhe dava valor, e lá está Jesus dizendo: eu recupero o teu valor perdido. A palavra é do filho pródigo que retorna para sua casa. Lucas, porque Jesus, porque ele perdoa os pecados e salva os perdidos. E enfim, Lucas, porque João, porque Jesus? João, por que Jesus? Talvez a dor do meu coração não seja com o meu estilo de vida comprometido. Talvez a dor do meu coração não seja com os meus projetos inacabados e o tipo de pessoa frustrante que eu me revelei. Talvez não seja eu estar falsamente me achando bom o suficiente e cair em mim e perceber que eu sou pequeno diante da glória de Jesus. Talvez o meu problema esteja ligado com o futuro e eu tenho medo da morte. Não sei o que acontece depois que as pessoas morrem. Não sei o que vai acontecer no futuro.
Eu até sei viver bem minha vida, mas quando eu penso no dia de amanhã, eu estremeço por dentro. Então eu olho para João e digo: João, por que Jesus? E João me responde: porque Jesus veio, deu a sua vida, retomou a sua vida, subiu aos céus e voltará com poder e grande glória para buscar o seu povo para a eternidade. Há uma promessa para a eternidade. O reino de Deus, ele começa aqui, mas ele apenas coloniza. Porque na verdade, Jesus virá para estabelecer o seu domínio com todos aqueles que se renderam a ele. João, por que Jesus? Porque ele me dá a vida eterna. E quem é João? João, ele é um pescador, irado, filho do trovão, estouradinho, filho de um pescador chamado Zebedeu, irmão de um pescador chamado Tiago, sócio de um pescador chamado Pedro e o seu irmão André, pescador, é a turma do Ariosvaldo. Com o Caio, o meu marido Júnior, Jordache, pastor Edson, Claudemir, Fly, Cid, a turma que sabe viver de forma simples, a turma que sabe viver com alegria e contentamento na beira do rio, e como sabe, como gosta. Mas quando pensa no amanhã, se vê trêmulo. O que vai ser do futuro? João diz: o futuro é Jesus Cristo. Ele me transformou num homem amoroso. Ele me transformou num homem dominado pelo Espírito Santo de Deus. Ele fez de mim alguém confiante com o dia de amanhã, porque Ele voltará e me levará porque me ama. Então, se você é alguém que tem tido medo, que se sente inseguro, que se sente ansioso, por que Jesus? Porque Ele vai te dar segurança, esperança e paz. Ele é o Rei de eternidade em eternidade, e o seu governo não terá fim. Se nessa noite, de alguma maneira, alguma dessas pessoas falou ao seu coração, por causa da sua escolha por Jesus, você se vê também desejando escolhê-lo, eu quero que você se coloque em pé e coloque a mão no seu coração. Você não pode vir aqui na frente, mas você pode ficar em pé como quem diz: Jesus, eu saio da coletoria. Jesus, eu deixo as redes de pesca. Jesus, eu não sou mais uma pessoa inconstante. Jesus, eu sou alguém pronto para te dizer sim. Eis-me aqui, marca a minha vida como o Senhor marcou a vida desses homens. E nesse momento eu quero chamar a equipe que vai estar te entregando um papelzinho para que você possa ser identificado e depois te procurarem. E eu quero orar por você. Antes de nós orarmos, eu quero que você já abaixe a sua cabeça, que nós vamos ouvir uma canção. Jesus Cristo mudou meu viver. Porque Jesus Cristo é aquele que transforma a minha sorte, a minha história. E não importa onde Ele me encontrou e da onde eu saí, Ele é poderoso, Senhor, para me fazer uma pessoa nova. E se você não é capaz de acreditar em você mesmo, confia nele, que o mais Ele fará. E Ele faz diferente o nosso coração. Diferente hoje é o meu coração. À medida em que você for recebendo o papelzinho, você pode se sentar. Eu vou estar orando com você ainda. Mas preste atenção nessa letra. Porque Jesus Cristo, Ele tira a culpa do nosso coração. Porque muitas vezes nós somos oprimidos pela culpa e pela acusação. Esse Jesus que tirou a culpa do coração de Mateus. E que me revela o verdadeiro amor, como revelou para João. Aquele amor que a gente só ouvia em músicas. O amor só conheci. Que só traz lágrimas da carne, coisas emocionais. Jesus, Ele põe o amor dEle na minha vida e eu não temerei mal algum. Tudo fica tão transformado. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu perdão.
sair daqui animados. Jesus Cristo mudou. E nós poderemos sair daqui impactados. Porque essa não é uma obra de homens. É uma obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos orar? Eu quero te convidar novamente a se colocar em pé. É só você que está dizendo para Jesus: sim, eu quero. Eu quero viver em novidade de vida. Sim, eu quero. Eu quero experimentar dos teus altares. Quero pedir que você se coloque em pé novamente. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, aqui estão pessoas que disseram sim. Pessoas que, assim como Mateus, Marcos, Lucas e João, estão dispostos a viver uma vida de comunhão contigo, porque o Senhor é a pérola de maior valor. O Senhor é o verdadeiro tesouro. Quem te acha tem paz. Porque em ti há abundância, a plenitude de alegria. Porque em nenhum outro há salvação. Porque importa que somente pelo teu nome nós sejamos salvos. Porque o Senhor nos chama pelo nome. Porque o Senhor nos dá a herança eterna. Porque não há nenhum outro como o Senhor. Só tu és digno. Recebe as nossas vidas. Confirma o teu chamado em nós. Nos dá da tua presença pelo poder do teu Espírito Santo. Eu oro em o nome de Jesus. Amém.